A paz. Vamos meditar hoje em Lucas, capítulo 10, versículo 6, que diz assim: E se ali houver um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, voltará para vós. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando nós lançamos, por exemplo, uma bola na parede com uma força X, essa bola volta em sua direção com a força X. O que é isso? A lei do retorno. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Lançou semente boa, fruto bom. Lançou semente ruim, fruto ruim. Lançou um pensamento de paz, volta a paz para você. Mas não só a sua paz. Se a criatura que ali está também tem paz, a sua paz junta-se com a dele e a dele, junto com a sua, volta para você. Então você é beneficiado duas vezes. Mas se lá não é um filho da paz, a paz que você lançou, como não achou lugar para pousar, volta para você. Você não perdeu. Quando você deseja o bem a uma pessoa, você não perde. A mesma coisa é para quando deseja o mal. Se você lançou o mal e a pessoa aceitou, aquele mal penetra e vai gerar o fruto que foi sobre aquela vida. Ele criou naquilo, ele vive naquele ambiente, aquilo ali estará sobre ele. E essa pessoa que lançou vai receber este mal que ela lançou, porque é a lei do retorno, e vai receber ainda a acrescida do mal que está lá dentro. O problema que ela gerou lá dentro. Porque primeiro o pensamento estava dentro dela, agora se juntou com o do outro, então vai vir de uma maneira mais pesada sobre ela. Essa é a lei do retorno, é a lei da semeadura. É isso que Jesus está ensinando aqui. Como usar isso na minha vida, no meu cotidiano? Exemplo, eu estou no meio do trânsito, uma pessoa me xinga, me chama disso e daquilo. Se eu revido, aquele mal já entrou e voltou para a pessoa misturado com aquilo. E misturou o seu, que foi para ele, voltou para você misturado com o que ele já tinha lançado sobre você. Então, qual é a situação que fica aí? Pior, transforma-se em trevas. Aí a Bíblia diz o seguinte, que com a fé podeis apagar todos os dardos inflamados do adversário. O que é esses dardos? São esses pensamentos, essas insinuações, esses desejos ruins, né? Que vem para tentar destruir a outra criatura. Então, quando você não aceita, e como é que você não aceita? É não estar no mesmo nível espiritual daquela criatura. Se ela gosta de xingar, você não vai andar com ela. E se ela te xingar, você não vai revidar, porque essa não é a sua maneira de viver a sua vida. Então não haverá comunicação. O que eu estou querendo dizer aqui? É que os semelhantes se atraem. Se eu lanço um pensamento maligno sobre uma pessoa e ela também é maligna, esse pensamento penetra e gera o efeito nela e depois vai gerar em mim. Mas se eu lanço um pensamento maligno sobre uma pessoa que é bondosa, esse pensamento não entra e volta para mim. Porque somente os semelhantes se atraem. Como eu posso ver isso nas leis físicas? O átomo. O átomo, do lado exterior do átomo, tem o que ali? Os elétrons. Os elétrons são a energia negativa que se atraem e ficam ali. No núcleo do átomo, temos os prótons ficam localizados todos eles juntos num lugar, e tem os prótons que também ficam juntos no mesmo lugar. Então, quando eu lanço um pensamento, quem for semelhante absorve. Aí o pessoal fala assim, mas o cara ali lançou uma maldição.
maldição sem causa, isso está escrito na Bíblia, não acontece. Não acontece. Então, qual é a causa que faz que aquela maldição aconteça na nossa vida? É eu estar naquele nível daquela maldição. É eu ser maldito. Agir em contrário ao quê? Às leis de Deus. Porque a verdadeira maldição é eu andar em sentido contrário às leis de Deus. Por exemplo, tem um rio com uma correnteza. Se você nadar contra a correnteza vai te levar. Essa é a maldição. Mas se você nadar no sentido da correnteza, ela não vai te destruir. Você vai andar rápido para frente e vai sair de dentro do rio. Então tá aí. A maldição é isso aí. É quando eu nado contrário à corrente, ou seja, quando eu ando contrário às leis de Deus. Aí está a maldição. Aí se origina a maldição na nossa vida. Então, se eu ando em contrário às leis do bem, do amor, da fraternidade, o que eu terei sobre mim? Trevas. A luz não combina com as trevas. Não combina. Então, quando o cara lança a treva para um lugar e lá ele encontra a luz, a treva recua, porque a luz é mais poderosa do que as trevas. E o que é as trevas? Fazer o mal. Todo mal que eu desejo é treva, vai numa direção. Mas se do outro lado eu encontro a luz destrói as trevas. As trevas é o dardo inflamado. Quando eu vejo que eu lanço um dardo inflamado e eu tenho o escudo da luz, ele se apaga ali, ele se destrói ali, ele cai por terra ali. Então, como nós usamos na nossa vida espiritual? Dessa maneira. Aí escutamos muito aí falando, lançaram uma macumba lá para não sei quem, para aquela coisa toda, para destruir a vida da pessoa. Só vai destruir se ela estiver no mesmo nível daquele que fez ou lançou aquele pensamento maligno de destruição sobre a vida dela. Mas se ela se encontra na luz, aquele dardo inflamado será apagado. Estão me perseguindo, tem um espírito maligno me perseguindo. É mesmo? Esse espírito maligno só vai te perseguir se você for maligno igual a ele. Porque você vai aceitar, porque você é da mesma estirpe dele. Alguém atingia Jesus? Não atingia. Não atingia. Por quê? Porque ele andava em outro patamar espiritual. Aí a pergunta que fica aqui: em que patamar espiritual você está? Você fica aceitando essas ideias aí, que fizeram uma maldição para você e por isso você está morrendo, maldição hereditária e etc, etc? Você está ainda nessa ideia? Deixa eu falar uma coisa para você. Deixe de ser criança. Deixa de ser menino, passe a ser adulto. Entenda o que o mestre está falando aqui. Se você lançar a paz e o lugar não aceitar, ela volta para você. A sua paz, a dele não, porque ele é treva e você é luz. Agora, se você ficar treva igual ele, o que ele lançar vai te atingir e vai te machucar. E o papai do céu permite isso porque ele corrige a quem ama. Ele permite essas coisas para ensinar a pessoa que o melhor caminho a seguir é o caminho do bem. Fazer o bem sem olhar quem. Então está aí essa meditação desta manhã e que o papai do céu fale melhor àqueles que ouvirem. Muita paz.